Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Tá todo mundo bem, feliz com Jesus aí? Glória a Deus. Quem que você esperava entrar? Quem? Pastor Fabrício? Por quê? Você analisou pelo timbre. É isso? Hoje eu quero falar sobre um assunto bem específico. Pode colocar, Henrique, o layout. Como saber que Deus falou comigo? Muitas pessoas estão analisando circunstâncias, situações, estão até dizendo, Deus falou comigo. Mas de repente, a expectativa não é correspondida. É bem importante você aprender a conhecer a voz de Deus, mas você não a conhece pelo timbre. Você vai reconhecer a voz de Deus pela essência. É sobre isso que vamos conversar nesta manhã. Pastor Eric Farley, Renata, amo vocês, beijo no coração. Se mudaram para Guarapuava, no Paraná. Fique em pé, querido, por favor. Aplauda Jesus pela vida deles. Depois vamos orar. Vieram para uma reunião. Nós estamos orando por um amor e cuidado lá no Paraná. Amém? Você está em concordância comigo aí? Amém. Acho que vamos começar a célula já quarta-feira agora, em nome de Jesus então. Amém. A gente conversa daqui a pouco, querido, pode se assentar. Então, antes de startar a mensagem, trazer um beijo gostoso para cada um que nos acompanha, pessoal da nossa comunidade online, a Aline, o Celso, Edemair. O pessoal o pessoal do Japão também está acompanhando, o Celso Suga. Um abraço, Celso, Deus abençoe, querido. Agora já é tarde aí, hein? Daqui a pouco precisa descansar para trabalhar amanhã, 11 da noite, agora no Japão. Muito bem, e também pessoal aí da Itália, Estados Unidos, enfim, a todos. E também aqui, várias pessoas nos estados brasileiros acompanhando a mensagem, a celebração de hoje, a nossa segunda celebração do dia. Deus tem feito coisas muito lindas e extraordinárias em nosso meio. E você está fazendo parte de tudo isso. E é só o início ainda. Amém, filhos? Que coisa boa. Terça-feira agora, quero dar uma ênfase ao destaque que já foi dado. O que vai acontecer terça-feira? Mentoria de liderança. Então, se você tem disponibilidade, vale a pena. Tá? Será o nosso 5º encontro. Estou certo? É isso mesmo, Eliezer? É o 5º já, não é? E o assunto vai ser finanças. Finanças, muito top. Vamos conversar sobre isso daí. Terça, às 14 horas, é o dia todo, a tarde toda. Depois concluímos a noite, vai ter um coffee break para vocês. Faz a inscrição no site, gratuitamente, só para a gente poder providenciar o coffee break, tudo certinho, para ninguém ficar sem. Estamos juntos? Glória a Deus. Vamos orar, abaixe sua cabeça. Vamos conversar com o papai. Somos gratos a Ti, Abba, porque o Teu amor é sem limites. O Senhor nos trouxe nessa manhã para celebrarmos, adorarmos o Teu nome e estarmos aqui reunidos como corpo e família. É algo tão extraordinário. Obrigado. Obrigado por cada bênção. Obrigado até, Senhor, pelos obstáculos, as circunstâncias difíceis, porque diante delas tivemos uma convicção e temos uma convicção. O Senhor continua ao nosso lado. E desta forma podemos transpor cada obstáculo que se levanta. E nessa manhã, onde já participamos deste memorial da morte
do sacrifício de Jesus por nós. Senhor, continue a falar. Que os nossos corações estejam afinados às batidas do teu coração. Traga-me, Senhor, iluminação, as palavras de conhecimento, palavras proféticas, sabedoria, discernimento, tudo do teu Espírito, para que eu consiga, Senhor, ser um canal, de forma a levar meus irmãos, tanto os que aqui estão, quanto nossa comunidade online, a absorverem aquilo que o Senhor deseja, quer fazer em nossas vidas. Eu oro com fé, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então você esperava pastor Fabrício entrar por conta do timbre da voz dele, e de repente entra o pastor Marcelo. Muitas vezes você ora, muitas vezes você busca um direcionamento e você diz, Deus falou comigo, mas as coisas parecem que não funcionaram. Quando Deus fala, quando Deus dirige, quando Deus faz, pode dar errado? Então das duas uma. Ou você acha que ouviu, mas não ouviu. Ou você ouviu a voz errada. Porque quando é Deus, a palavra dele não faz curva, e o que ele promete, ele cumpre no detalhe da vírgula. Então, para nós, filhos, é essencial compreendermos, discernirmos a voz de Deus. E eu fico aqui muitas vezes me colocando no lugar de vocês, e alguns até já me questionaram, e muitos perguntam, como é, pastor, ouvir a voz de Deus? É audível? Como é essa experiência? Eu ouço muito, eu tenho amigos novos convertidos, filhos que nos procuram, e falam assim, mas como é que é esse lance? Porque vocês sempre estão dizendo, porque Deus falou, e como? Fala, eu também quero ouvir. Se todo mundo diz ouvir a voz de Deus, eu também quero ouvir. E eu quero nessa manhã ajudar vocês a compreenderem como que funciona isso. E já deixo algo bem esclarecido. O propósito e o objetivo do Senhor é relacionamento, é essência. Mantenha seu coração focado no propósito do porquê Ele quer falar. Então, eu quero que você leia em alta voz comigo 2 textos. O primeiro encontra-se em 1 João capítulo 4, verso 1, e depois 1 Coríntios capítulo 14, verso 33. Juntos, vamos lá. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E Paulo agora aos Coríntios, já está aí também, juntos, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Filhos, por favor, prestem muita atenção no que eu vou dizer. Ouvir ou não a voz de Deus, discernir sua vontade, é simplesmente uma questão de bênção ou maldição. Olha só o que nos diz a palavra em Deuteronômio capítulo 28, verso 2. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. As bênçãos, então, procuram aqueles que estão, diga ouvindo. Perfeito. Agora veja, no mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, mas agora o verso 45. Todas estas maldições virão sobre vocês, os perseguirão e os alcançarão, até que vocês sejam destruídos, porque não ouviram a voz do Senhor, seu Deus, para guardarem os mandamentos e os estatutos que Ele lhes ordenou. Calma. Eu sei que algumas pessoas hoje nos alegram o coração com a primeira vez aqui. E de repente o pastor fala, o quê? A maldição, Deus vai destruir, ô louco, eu pensei que eu estava na igreja. Calma.
Vamos conversar um pouco. Às vezes a impressão que temos, até por conta do que ouvimos, pode ser até de outros pastores, na televisão, na internet, outras mensagens. Dá a impressão de um Deus carrasco, de um Deus que, sabe, ou é do meu jeito, senão vou exterminar, vou matar. É o texto que o senhor acabou de ler, pastor. Se eu faço o que ele quer, a bênção corre atrás de mim. Se eu não ouvir, a maldição corre atrás de mim. Mas que Deus é esse? Deus não é amor? Claro que é. Aí o irmão já falou de justiça, já viu alguém balbuciar a justiça aqui, mas vai muito além da justiça. Eu quero que você entenda o que Deus quer dizer quando fala dessa maldição. Deus não tem um raio na mão esperando você tropeçar para mandar na tua cabeça. Quem te deu a vida? Quem te deu a vida? Deus. Você que é pai, você que é mãe e teve este presente de Deus, esta oportunidade de gerar. Você gerou um filho perfeito, que nunca errou, nunca desobedeceu, nunca fez uma arte. Já olhou de rabo de olho, ele já fez assim já. Olha a cara do abençoado, né? Olha aí, lindão. Então da primeira vez você relevou, da segunda vez passa, da terceira você já faz o quê? Joga num lago de fogo? Se Deus se apresenta como pai, porque você acha que o intuito dele é ficar perseguindo você para encontrar um erro para te matar? Pastor, só acabou de ler o texto, o senhor está me confundindo. Calma, já dizia o Chapolin, não criemos cânico. Estou conversando, quero que você entenda a essência. Se ele é o teu pai, e se ele está comprometido em levar você a viver o melhor, a exponencialidade, se o que ele quer contigo é relacionamento, diga amém. Ok. Quando ele fala ouvir a minha voz, a voz que ele tem para liberar para você são comandos de um imperador que quer oprimir ou de um pai amoroso que deseja o melhor? Vai dizer para mim, é filho? Esse é o filhão? Vai dizer para mim que tudo que você manda ele fazer, ele faz sorrindo. Arrumar a cama, era tudo que eu queria ouvir hoje, pai. Olha, estou indo. Eles levar o lixo para fora. Ai, que sonho, eu desejava ouvir. Olha, eu estava aqui me coçando, esperando o senhor me mandar pôr o lixo para fora. Estava quase chorando, porque você não tinha dito nada. Quando Deus traz um direcionamento para você, um comando, irmão, esse comando vai na direção contrária da nossa carne, porque a Bíblia diz, Gálatas capítulo 5, que a nossa carne, ela milita, deseja as coisas da carne. É uma natureza caída. Introvírus. Deus criou tudo perfeito, sim, mas o homem, no livre arbítrio que Deus lhe conferiu, escolheu a desobediência. Quando pela desobediência fomos separados de Deus, as coisas começam a andar da ordem para a desordem. Por isso que Jesus vem para restaurar tudo o que foi quebrado. O pecado gera morte, mas o sacrifício de Jesus nos proporciona a vida. Então, Davi diz, em pecado me concebeu a minha mãe. É até doído pensar com uns bichinhos tão bonitos, bichinho no bom sentido, filho, por favor, né? No sentido carinhoso, né? Uns nenezinhos olha, duas menininhas, falar que tem pecado parece que é até uma ofensa. Mas é a natureza que já veio caída. É nesse sentido que Davi falou. Nascemos com uma natureza pecaminosa. Desde Adão. Nosso pai Adão errou, todos nascemos separados. Por isso que o sacrifício é o que dá. Qual que é o significado da palavra religião? É do latim, religare. Acabou tendo uma conotação ruim, né? Conotação de coisa falsa, forçada. Mas o sentido original é lindo.
Então a essência da religião é nos ligar novamente ao Pai. Por quê? Ele quer ter relacionamento. É isso. Quando falamos que ao ouvir as bênçãos perseguem, nós estamos falando de plantar e colher. Então vamos lá. Até aqui você está acompanhando meu raciocínio? Ótimo. Então quando Deus diz algo do tipo... Vamos pegar a analogia. Não posso continuar. Vocês estão bem na cara do gol aqui, uma família linda. Quando você diz assim, filhão, vai arrumar a cama. É porque você não gosta dele? É porque você quer ensinar para ele um princípio. Por quê? Ele não vai continuar desse tamanho. Ele vai crescer. Um dia ele vai morar sozinho. Ele vai constituir família. E ele precisa aprender o conceito de organização. E que as coisas, você não vai ter a mamãe arrumando tua cama com 20, 40 anos. Não vai ter. Você vai ter que arrumar a sua. Já arruma, eu sei, eu estou vendo naipe aqui já. Então quando o pai fala, vai arrumar, eu não quero. Mas quando eu faço, a bênção me persegue. E que bênção que é essa? Você só vai perceber essa bênção quando você for morar fora. Eu me lembro quando eu tinha 19 anos e fui morar em Minas Gerais, fazer o seminário. E eu estou lá, eu era noivo, então ficava num alojamento masculino, acordávamos todos os dias às 6 da manhã, então nós tínhamos que limpar o quarto, nós tínhamos que lavar o nosso banheiro, eu tinha que lavar as minhas roupas, eu tinha que passar as minhas roupas, ninguém podia fazer isso para mim. Eu me lembro que com 2 meses... Não tinha WhatsApp, não tinha recado. Eu me lembro que tinha só um telefone lá. Tinha que marcar horário, era uma vez por semana. E em uma das ligações eu disse para minha mãe, muito obrigado por ter me ensinado a arrumar a cama, a lavar a louça. Muito obrigado. Então lá na frente, o que eu entendi? A bênção me acompanhou. Me alcançou, me perseguiu. Meu coração foi moldado pela obediência. E a maldição? Se eu chego lá e não aprendo nada disso, ou eu vou virar um porco, porque vai virar um chiqueiro o meu quarto. E a gente sabe muito bem que quem gosta de bagunça, lixo, é demônio. Certo? Ou eu vou ter problemas de relacionamento, porque, como eu disse, eu morava num alojamento com outros rapazes. E aí, meu irmão, eu não quero fazer, os outros vão ter que fazer por mim. Então eu seria um folgado. Como é que seria o meu relacionamento? Eles me enxergariam, ai, tadinho, é criado com vó, ai, vamos fazer. Ó, você tem que fazer também, cara, mas eu não quero. Falou, não interessa. A minha mãe mandava, eu não fazia, você vai me obrigar? Falou, então você não mora com a gente, porque aqui tem regra. Se vira, pega as tuas coisinhas e vai procurar um lugar, vai morar, você não é o bacana? Vai morar no... Não, mas não tem dinheiro. Falou, então, isso vai trazer alegria ou tristeza? Isso é maldição, poxa. Então, se eu não ouvir a minha mãe, o que aconteceu? A maldição me... A gente quer, muitas vezes, fazer associações de bênção, de maldição, só com Deus abrindo porta de forma milagrosa, ou de Deus dando voz para o inimigo, para ele poder destruir minha vida. Maldição. Não se esqueçam que quem amaldiçoa é o próprio Deus. Não é o diabo que amaldiçoa você. A maldição é justamente Deus tirar a mão dele. Malaquias capítulo 4, verso 6. O coração do pai se converta ao filho, o coração do filho se volte para o pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É Deus quem amaldiçoa, porque Ele não vai corroborar com a tua desobediência. Ele não quebra princípios. Quem está comigo até aqui? Então, diante de tudo isso, discernir a voz de Deus é fundamental. Porque ou você ouve a voz do teu coração, ou a voz de Satanás, ou a voz de Deus. Mas eu já comecei te dando um insight, que a voz de Deus não se distingue pelo timbre.
Tem gente que fala, eu acho que é a voz de Deus, né? Porque falou de amor. E tem uma turma do colorido aí, que tudo é amor. E fala que é Deus. A Bíblia diz que Satanás se disfarça de anjo de luz para enganar os eleitos. Não é pelo timbre, não é pela aparência, é pela essência. Eu tenho 6 chaves, bem didáticas, para te ajudar a discernir a voz de Deus. Para você ter convicção, não, foi Deus que falou comigo. E se você tiver a convicção, depois de analisar as chaves, foi Deus, ainda lhe caberá algo fundamental, que seria o quê? Obedecer. Não basta ouvir. Muita gente ouve, mas alguns obedecem. E a diferença está na obediência. Mas para obedecer, tem que saber que foi Ele. Estamos juntos? Vocês são demais. Eu tô achando que tá tudo bem com vocês, né? Pessoal aí do fundo, tá bem? Estamos conectados aí? Amém? Aleluia? Então tá. Participa um pouco mais. Eu tô achando vocês meio pálidos aqui hoje, meio assim, né? Vamos lá. Quero vocês mais participativos. Muito bem. Eu quero trazer alguns textos bíblicos dentro desta introdução com relação às 3 vozes. A sua, a do inimigo e a de Deus. Só para deixar claro. Então, Provérbios 14:12 diz: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. E Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Então esse negócio de, ouve a voz do teu coração. Meu irmão, isso é conselho da Xuxa, na década de 80 que eu ouvia quando assistia a Xuxa. Baixinho, ouve a voz do teu coração. Você está de brincadeira comigo, irmão, que você está nessa vibe ainda. Ouve a voz do teu coração que você vai dar com os burros na água. Ouve a voz do teu coração que tu vai para o 5º casamento, porque já você está no 4º, e o 4º você está vendo que... Eu já conversei com pessoas num 4º casamento dizendo assim: rapaz, se eu soubesse da coisa, eu não tinha largado a primeira. Eu estou na 4ª hoje, que é pior que a 2ª. A primeira eu estava no céu e não sabia. E eu só não termino agora porque eu estou com vergonha, porque depois de 4... Pegou a visão? Então, gente, para de ouvir esse negócio. A voz do teu coração. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, então você vai ouvir a voz do Senhor. O homem e a mulher espiritual discerne todas as coisas. A voz do coração não vale. A outra então nem se diz, que é a do próprio Satanás, do coisa ruim, do chupacabra, do trem. Esse então, mas só para deixar constatado. Pastor, mas nós não quer a voz do Satanás. Mas a questão não é de não querer, é de você não discernir. Eu já citei, mas só para você guardar o texto, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Isso não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de... Vocês estão acostumados lá com o Exorcista, né? Filme de terror. Aí vai lá o padre expulsar o demônio, né? Porque assim, um filme de terror não, que não presta. Mas todo mundo já deu umas olhadas, né? Eu, quando adolescente, eu gostava. Falei, pai, quer filme de terror? Meu pai fala, moleque, você vai... pai, tá filme de terror. Na época era cassete, lembra? Aí uma vez ele levou o filme de terror. Aí eu entendi o que ele queria dizer. Nunca mais eu quis. Mas o Exorcista, né? Olha, tá lá o bicho possuído. Aí tá lá a menina deitada na... Normalmente é mulher, você viu? Dificilmente tem um homem deitado, não sei porquê. É sempre uma mulher. Não, tô querendo insinuar nada. Me veio agora. Mas na verdade... esquisito, já para pensar. Eu acho muito fóbico, mulher fóbica esse negócio. Por quê? Cadê o... Mas aí, enfim, aí o padre entra lá, tá lá deitada. Tá até às vezes arrumadinha, daqui a pouco abre os olhos, aquele negócio. Aí a hora que abre a boca, fala assim,
Sai dela. Já pensou? Ela fala assim: eu tenho um conselho para você. Vai lá. Aí fala: ai, que bom, o capeta me deu um conselho maravilhoso, acho que vai dar certo. Se o diabo falasse desse jeito, era fácil discernir, irmão. Todo mundo já diria não. A voz do inimigo também não se mede pelo timbre, mas o que ele vem trazer, muitas vezes deixa o teu coração quentinho. Essa é uma expressão que a mulherada hoje ama. TikTok a gente ouve muito: ai, deixa o coração quentinho. Dona Ana manda umas dessas de vez em quando. Karen gosta. Ela não tem TikTok, mas você fala assim: ai, o coração fica quentinho. O que ela quer dizer com isso eu não sei, você pergunta lá. Mas, irmão, capeta às vezes traz umas palavras que deixa quentinho também. Deixa, ai. Por quê? Porque fala o que você queria. Nem sempre a voz de Deus é o que você quer ouvir, mas é o que você... Então a grande questão da manhã e da vida, se não é pelo timbre, como discernir? Porque queremos ouvir a voz de Deus, é óbvio. Então Jó 33:14, pois Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Deus é vivo, Ele fala. Então não diga que Ele não fala contigo. Seja honesto e reconheça que na verdade é você que não presta atenção. Você dá mais valor à voz da sua própria carne, consciência. Porque Ele fala, e Jó diz, repetidamente. E por fim, Salmo 85:8. Ouça com atenção o que Deus, o Senhor diz, pois Ele fala de paz a seu povo fiel. Então vamos às 6 chaves nesta manhã. Você está comigo aqui, igreja? Amém. Dá um aleluia aí, só para ver se você está mesmo. Eita, povo lindo, glória a Deus. Primeira chave para você avaliar se essa voz é de Deus ou não: o pensamento. E eu quero falar sobre essa questão de pensamento. Esse pensamento é compatível com a palavra. Olha Gálatas capítulo 1, verso 8. Leremos vários textos hoje. Mas se alguém, olha que coisa linda. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós, Paulo está falando dele, falando do apóstolo Paulo, ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja amaldiçoado. Lucas 21:33, o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Então olha aqui para mim. Em primeiro lugar, a primeira chave para saber se foi Deus é o pensamento, o apontamento condiz com o que está na Bíblia. Como eu falei há pouco, a palavra de Deus não faz curva. Ele não diz uma coisa hoje, depois muda de ideia. Ele é um Deus onisciente, Ele é Senhor do tempo, Ele já está no futuro. Como é que Ele poderia falar alguma coisa por engano? Ridículo. Não é assim. Não é. Pensamento. Vamos conversar um pouco sobre isso. Algumas pessoas até podem ter a experiência de ouvirem de forma audível a voz de Deus. Não sei se alguns aqui já tiveram essa experiência. Deus faz. Sempre? Não. Pastor, o senhor já ouviu audivelmente a voz de Deus? Eu tenho a impressão de que ouvi uma vez, mas não tenho certeza. Pastor, mas assim fica difícil acreditar no Senhor. Eu falei, então também não acredito no apóstolo Paulo, porque teve uma vez que ele teve uma visão do céu, ele falou assim, olha, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas eu tive uma visão. Então, antes de me criticar, critico o apóstolo Paulo também.
Acontece que ele teve uma experiência, teve uma visão, ele não sabe se foi arrebatado, se a alma saiu e depois voltou, o espírito na verdade, ele não sabe. Eu tive uma experiência. E eu tive uma em 2008, em outubro, estava no quarto, sozinho, escuro, deitado, e eu estava conversando, estava bravo, estava querendo chutar o balde, e eu falei, não vou sair do quarto hoje. E Deus me deu Ele falou. Tive a impressão que foi ao tanto que eu pulei da cama. E essa palavra que eu ouvi de Deus, se audível ou no espírito, não sei, mudou minha vida, meu ministério. Simplesmente transformou em antes e depois. Uma coisa eu tenho certeza, Deus falou, só não me lembro. Então, tem muita gente que fala toda hora, eu estou ouvindo, é audível? Cuidado, se toda hora você está ouvindo vozes, quem sou eu para falar que não é Deus? Mas, não, inclusive ele senta do meu lado, a gente conversa toda hora. Ele está aqui comigo agora, aqui estou vendo ele. Está chupando um sorvete junto aqui. Então, você tem que discernir, irmão. Porque eu não estou dizendo que Deus não se mostre, não se revele. Mas Ele é muito pontual quando Ele faz isso. Às vezes, procurar entender melhor como é que está esse negócio aí. Porque tem gente que fala assim, não, inclusive, eu vejo Deus, converso com Ele, eu vejo Jesus toda hora. De vez em quando aparece minha mãe que morreu também, Ele deixa lá. Aí eu falei, eita, aí já é certeza, pode procurar o psiquiatra, vamos trocar umas ideias, tomar uns remedinhos, para esse surto não piorar. Porque aí eu já tenho convicção que não é. Porque Deus não quebra princípios. Certo? Então, a maior parte das vezes, 99,9%, como é que Deus fala? Em primeiro lugar, pela palavra dele, que é a base. Está revelada. Eu acabei de ler um texto de Lucas que diz que ela é eterna. Eterna, não muda, é para sempre. E a forma como isso se revela e aplica em nós, o Espírito de Deus testifica no nosso espírito de que somos filhos dele. Então o Espírito traz a aplicação e nos traz orientações práticas do cotidiano, do dia a dia. Vocês têm visto nessa igreja o mover profético. É algo muito sobrenatural. É Deus quem faz isso. Existem revelações que são mais abertas, gerais, onde 2, 3, 4, 10 pessoas, 20, 100 pessoas num culto às vezes. Não, eu estava pedindo isso. E acontece. Tem culto que tem milhares de pessoas. Mas tem revelações que são trazidas nesse altar em momentos proféticos, que é para uma pessoa. Você estava hoje, essa semana, sentado fazendo isso, com a camiseta cortal, aí você falou isso com Deus, e a pessoa fala, não é possível. Mas o diabo também faz isso. O diabo vê o que acontece e pode usar isso e trazer também. Mas o diabo não tem capacidade de ler teus pensamentos. Por isso que Paulo lá aos Coríntios diz assim: entra o descrente num ajuntamento público, que é um culto como esse, e o Senhor, pela palavra de conhecimento, traz o que está em oculto onde? No coração, ou seja, o pensamento. Essa pessoa, quando o seu oculto é trazido à tona, essa pessoa fala, só pode ser Deus, ela se rende. Então é um propósito do mover profético, de Deus falar por intermédio de um irmão de uma forma tão específica. E qual é o objetivo disso? Gerar medo? Assim te diz o Senhor, faz isso, não tem... Não, te religar, te reaproximar, te conduzir à essência, que é o relacionamento com Ele. Eu coloquei a unção que se move muito na minha vida, em destaque, é o do apostolado, do avanço, do crescimento, formar líderes, enfim. Mas o Senhor tem me dado a oportunidade de fluir em várias destas unções, e uma delas é a unção profética. Estava sexta-feira agora pregando em Bauru,
E depois da mensagem, em uma igreja onde eu já preguei algumas vezes, lá no Pastor Danilo, uma irmã me procurou, agora, sexta-feira, inclusive coloquei no meu Instagram, dá uma olhadinha lá. E ela disse: pastor, o senhor estava pregando aqui há um ano atrás, um pouquinho mais de um ano atrás, o senhor veio pregar aqui e tal. E aí no meio da mensagem, o senhor parou. E aí o senhor disse assim, e aí eu não lembrava dela, não lembrava da palavra. Ela começou a dar os detalhes, eu comecei a lembrar. E uma palavra tipo assim: olha, tem uma pessoa aqui, ela é casada, o sonho dela é ter filho, mas aí me veio de novo. Tudo aqui eu estou para te explicar o que é esse negócio de voz, timbre, pensamento. O que eu senti não foi Deus soprando no meu ouvido. Eu não tive uma visão de um anjo abrindo um rolo e eu lendo. Não. Eu tive um apontamento. Aqui no Ocidente se fala muito do coração. No Oriente é muito voltado ao ventre. É algo que o Espírito de Deus testifica. E conforme você vai amadurecendo, crescendo no conhecimento desse Deus, através da palavra dele, porque pela palavra você conhece o caráter dele. Então o discernimento vai aumentando. E eu pregando, imagine eu parando agora e falando assim: estou sentindo algo. Foi o que aconteceu lá. Eu falo: essa pessoa quer ter filhos. Aí me veio o apontamento assim: ela já tem. Eu disse: e ela já tem filho, mas ela quer ter mais. Aí me veio: Deus está me dizendo que Ele está ouvindo tua oração. Aí me veio um apontamento. Meu irmão, aí eu já... você nem falou para o teu marido. É uma coisa que está dentro do teu coração. Porque não sei o quê. E você achou que não podia mais, que já tinha passado o tempo, já era um só. E tal, pois Deus ouviu e tal. Você vai engravidar, vocês vão ter um filho. E a hora que eu achei que tinha terminado, me veio mais um. Quando eu vi, eu estava falando assim: e Deus vai te surpreender. Meu irmão, eu voltei para a mensagem, continuei pregando. Não perguntei quem era, não mandei levantar a mão. Eu segui. Eu nem lembrava. Sexta, ela me chama, está lá, veja: pastor, eu preciso te agradecer, eu preciso compartilhar. Falou: o que foi? Ela vem: lembra disso? Eu fico com aquela cara de paisagem: não lembro nada. Aí ela falou: tá. E começou a me vir na memória. Falei: Aí ela fala: pastor, eu tenho uma doença, que depois do primeiro filho, eu perdi outras gestações. Aí o médico falou assim para mim: você não pode engravidar mais. Você só tem 3 opções: ou morre você numa gestação, ou morre o teu filho, ou morre os 2. Estas são as 3 opções. Você não pode engravidar mais. Isso é fato. Acabou. E eu estava com isso no coração, e eu já tinha colocado uma pedra. E quando o Senhor falou no púlpito, foi algo que eu tinha conversado com Deus naqueles dias. O Senhor usou expressões que eu conversei com Deus. Depois terminou, a pastora falou assim: olha, essa palavra é para você, foi uma testificação. E aí, 2 meses depois, ela estava grávida. Mas tinha um detalhe, eu disse: Deus vai te Veio gêmeos. Vitinho estava comigo. A gente ouviu o testemunho chorando. Foi sexta-feira agora. Peguei os bacurizinhos no colo, tudo já um pouquinho maior que assim. Ela já está com quase 1 aninho, acho que os 2. Não, que 1 aninho. Uns 6, 7 meses, deve ser. Mais ou menos, né? 6 meses. Para quem queria mais um, veio 2. O maridão também já operou, já falando: não, chega, agora já estamos com 3. Já... Quem está entendendo? Não ouvi um timbre. A maioria de nós achamos que quando Deus fala, porque a Bíblia diz que é como o som de muitas águas, a gente fica imaginando a voz de Deus igual o Cid Moreira: filho. Se você ainda insiste em querer discernir o timbre, como é que é isso? É a voz, o timbre do teu pensamento. Por isso que para você discernir, precisa de maturidade, andar junto. Porque inclusive o diabo, as setas, não vem com a voz da possuída.
é como se fosse a voz do teu pensamento. Mas a primeira chave qual é? Não contradiz a palavra de Deus. Não, se é Deus falando, não vai na contramão do que está determinado nos princípios dele. Quem está comigo até aqui? Glória a Deus. Posso terminar? Não? Ah, não posso terminar. Tá. Posso continuar? Então tá bom. Mas agora perguntaram, porque vai que, né? Ah, não sei o que, não. Então vamos junto. É rapidinho, só falta 5. Mas aqui ainda tem 12 minutos ainda do tempo que me deram. 12 minutos até as 4 da tarde eu termino. Fácil, irmã. Já deixou o almoço pronto? Já? A senhora tem cara que cozinha bem. Meu papai. Aqueles franguinhos na panela, assim, manja. Deus é maravilhoso. A Helena me manda uma dessa. Deus é maravilhoso. Eu falo que ela cozinha bem, ela fala, Deus é maravilhoso. Você já pegou, irmão? Vou fazer igual Jesus fez. Convém estar contigo na tua casa, irmã. Jesus mandou uma dessa, né? Fala assim, desce que convém estar contigo na tua casa. Aleluia. Segunda chave para você discernir a voz de Deus. Este pensamento, este apontamento, essa voz te leva a ser mais parecido com Jesus. Filipenses 2:5 tem uma mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Veja Tiago capítulo 3, verso 14 em diante. Mas se em seu coração, isso aqui é gostoso, isso aqui é legal, há inveja amarga. 2, ambição egoísta. Então, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Traduzindo, segura aí que eu vou terminar. Segura, deixa o texto aí no projetor. Projetor. Eu nas antigas. Daqui a pouco eu falo. Como é que era na época do Data Show? Não. Retroprojetor. Está repreendido. Já pensou, irmão? Enfim. Onde pega o raciocínio de Tiago. Por quê? Porque tem gente dizendo, foi Deus que falou, foi Deus que abriu a porta, e não sei o quê. Mas qual é a motivação aqui dentro? Ambição egoísta, inveja. Assim, não adianta bater no peito e se vangloriar. Não vem de Deus. Porque não está te deixando mais parecido com Jesus. Desde quando Jesus tem um coração cheio de ambição e inveja amarga. Então vamos continuar. Olha o verso 15. Por essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes, terrena, mundana, demoníaca. E eu já te falei aqui, as vozes do coração, do diabo. Está aqui, 16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também tem confusão, tem males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável, disposta a ceder a outros, é cheia de misericórdia, é o fruto de boas obras, não mostra favoritismo, é sempre sincera. Eu acho isso aqui demais. Vocês são pessoas extremamente inteligentes e capazes. Eu estou diante de um público aqui que é uau! Vocês são prósperos e continuam vivendo e crescendo nesta vida de abundância, de prosperidade. A Bíblia diz assim, como o homem pensa, assim ele é. Mas essa mentalidade que eu estou ensinando vocês, não é a busca da riqueza, é a busca da prosperidade. A prosperidade de Deus não tem egoísmo, não tem ganância, não tem desse negócio de galgar passos mais altos a qualquer preço, a qualquer custo. Isso é do inferno. Se tem estratégias que líderes passam lá fora em cursos de venda, vença a qualquer custo, meu irmão, não vem de Deus. Não vem de Deus. Porque aquilo que o Senhor tem para a tua vida te deixa mais parecido com Jesus. O Senhor é aquele que faz além do que pedimos ou pensamos.
Terceira chave. Essa voz que você diz estar ouvindo, traz paz ao coração. Olha só Colossenses capítulo 3, eu já vou ler, Henrique, na versão Nova Linguagem de hoje. E a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou. Deus nos chama para a paz, filhos, a fim de formarem um só corpo, e sejam agradecidos. Repita em alta voz: a paz derrota a dúvida. De novo, vamos lá. A paz derrota a dúvida. Quando você fica assim, será, gente? Acho que eu vou ligar para o pastor Marcelo. Aí você já está angustiado. Aí você liga, eu não atendo. E não atendo mesmo. Aí você assim, não, que ele deve estar em reunião, vou mandar o recado. Aí você manda, ele vai responder. E eu não respondo. Não, eu mandei no Facebook, eu mandei no Instagram. Aí eu consegui o celular dele com um outro irmão da igreja, ele vai responder. Eu não vou, lindo. Não te conheço, desculpa, eu não sei o nome de todo mundo, eu não sei quem você é. Sabe por que eu tenho o mesmo número já tem 15 anos ou mais? Porque eu não fico caindo assim, olha, eu tenho uma novidade para você. Ai, o que será que é? Não tem na minha agenda de telefone, eu não vou atender. Ah, é por isso, pastor? É por isso. Então não adianta você pegar meu número com ninguém, eu não vou te atender. Ah, mas eu precisava tanto de uma orientação de um pastor. Ótimo, pode ligar lá na secretaria da igreja e vai ter um pastor 24 horas à sua disposição. Não é quem você quer, do jeito que você quer, é da forma que o Espírito tem preparado para te ajudar. A grande questão do que eu quero dizer para você, diante disso, é que você acha que a tua paz vem da palavra de alguém. E não é. A paz vem do Senhor. Pode ser, e é muito provável que aconteça assim, quando você precisa de um conselho. Ótimo, eu estou na dúvida, e eu também, algumas vezes, mesmo sendo líder desta igreja, há momentos onde eu fico pensativo. Será? Então eu tenho algumas opções. Eu tenho um grupo da equipe que eu mando lá no grupo. Gente, tal coisa, me ajuda a orar a respeito. Não acontece isso? Se alguém sentir algum apontamento, manda no particular para mim. Porque eu não estou colocando no grupo para a gente debater uma ideia em grupo. Se for para debater, eu vou falar, vamos debater em grupo? Aí eu falo. Quando eu falo, veja se tem algum apontamento, não põe no grupo, vai no meu particular. Porque você vai dar o apontamento e eu vou discernir se o apontamento que você me deu veio de Deus ou se veio do teu coração. E é um conselho que eu dou para você, inclusive dos conselhos que... É uma palavra que eu dirijo a vocês, inclusive dos conselhos que eu dou a vocês. Talvez no particular. Alguns de vocês eu atendo. E quando eu te falar algo, depois de ouvir o conselho, se for um princípio da Bíblia, não tem o que questionar. Se for uma ideia ou algo do tipo, vai orar. E qual vai ser a convicção de que foi Deus? Diga mais uma vez. A paz tira a dúvida. Monta a equação, pelo amor de Deus. Porque você fala assim, eu estou com paz. Tem gente que tem o empreendedorismo na veia. Tem empreendedor que é assim, ele é empreendedor, mas ele não aprendeu a ser gestor. O empreendedor, tudo isso eu falo na minha mentoria de liderança. O empreendedor que não aprendeu a fazer gestão, ele é um perigo. Arrebenta o nome dele, arrebenta o nome da mulher. Normalmente o empreendedor é bom de lábio, ele arrebenta o nome da sogra, do sogro. Vai tudo indo para o SPC, não sobra nada. Mas Deus falou, eu senti uma paz. Qual que é a equação? O que Tiago falou? Ambição. Inveja. Então se a tua paz veio
da visão que você teve que vai dar certo, você pulou uma parte da equação, porque a motivação é egoísta. Tu vai ter que negligenciar questões básicas da família, mas vai dar certo. Vai dar, mas você vai negligenciar algumas outras coisas importantes. Não vai dar bom. Você vai ganhar até dinheiro, pode até ganhar. Mas o resultado final, a maldição está correndo atrás. E não adianta me falar que teve paz. A paz, ela vem junto com os princípios. Deus não quebra princípios. Estamos juntos? Gostoso ouvir de um líder assim: não, vai lá, Deus é contigo, mete o coro, não, divide em 100. Isso é o que você quer ouvir, irmão. Da minha boca tu não vai ouvir essas coisas não, porque eu te amo demais para te meter numa enrascada. Porque o meu objetivo não é ver você tendo uma viagem bacana hoje. Meu objetivo é você envelhecer prosperando e deixando um legado para os seus filhos, e eles viverem mais do que você está vivendo hoje. Esse é o meu compromisso contigo. Cheguei ontem não. Faz 15 anos que eu cheguei nessa cidade. Para você que está me conhecendo agora. A maioria das minhas mensagens estão todas no YouTube. O canal da igreja tem quase 100 mil inscritos. Tirando aquelas de 2010, que eu estava muito feio, estava muito gordo. Eu mandei apagar essas aí. Não... A mensagem é boa, mas tá muito brava. Mas deixa, apaga. Essas daí é um passado tenebroso meu. Mas o restante, irmão, as mensagens estão todas lá. Busca coerência. Está tudo lá. Você vai vendo a minha vida. Você que está chegando agora, será que... Sabe aqueles apontamentos? Tem gente que fala assim, pastor, tem hora que ele dá umas viajadas no meio da mensagem, né? O que eu estou falando agora, estou sentindo no espírito que é para alguém aqui que está orando se deve ou não permanecer nessa casa. Está pedindo para Deus a orientação de onde ficar, ele e a família. Não sei, tenho a impressão que vocês mudaram para cá não faz muito tempo, tem alguns meses, por conta do trabalho. E vocês estão orando, vocês são líderes, já vieram de um outro lugar, e vocês são apaixonados por Jesus, mas vocês não querem errar. Você usou essa expressão, eu não quero errar, Pai, porque a hora que eu decidi, você acho que já foi em algumas igrejas, e não é a primeira vez que você vem aqui não, você tem gostado, mas tem ainda aquela interrogação, por conta do teu zelo, uau, assim, eu gostei da igreja, mas esse pastor é bem diferente, e por isso que me veio no espírito de falar isso. Pode buscar a coerência daquilo que eu prego e do que eu vivo. Não sou perfeito, minha equipe não é perfeita, minha família não é perfeita, mas nós amamos a Jesus e queremos vê-los vivendo o exponencial de Deus e cumprindo os propósitos de Deus. Essa é a palavra que eu tenho para você. Depois, se quiser me procurar dizendo eu sou aquela pessoa que o Senhor falou, eu acredito que seja essa uma testificação de que o Senhor quer que você fique aqui. Não sei se você está presente ou se você me acompanha pela internet. Quarta chave. Estou terminando. Esse pensamento é coerente com os meus dons e as minhas habilidades. Deus não vai te mandar fazer algo que Ele não te capacite. Tá? Não vou me deter muito nessa questão. Quinta chave. Esse pensamento prejudica ou abençoa o meu próximo? Veja o que diz Romanos 14:10. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. E o verso 13, portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Esse pensamento, essa voz de Deus, esse direcionamento de Deus, vai abençoar ou causar dano a alguém? Pensa numa chave fácil de você discernir. Eu vou citar o que eu citei no culto das 8. Vou falar uma das antigas, que aí eu não tomo processo. Todo mundo lembra do Telex Free. Está lá, condenado. Lembra do Telex Free? Pirâmide.
Tem gente que está feridinho ainda, não se recuperou. Não, vira essa página, Jesus tem, Ele vai te restituir. Você errou lá atrás, é só não errar de novo. Tem várias aí no mercado acontecendo, isso aí não para. E sabe por quê? Porque o coração das pessoas ainda tem uma motivação egoísta e uma motivação na avareza. É aí que as pessoas são pegas. Mas deixa eu falar aqui rapidinho do Telex Free. Desses sistemas de pirâmide. Não vou nem entrar em negócio de banco. Vamos falar dos pirâmides. É fácil. Pastor, mas dá dinheiro o negócio. Pois é. Dá dinheiro para quem começa. A pirâmide, qual que é o problema dela? Ela dá uma lucratividade muito forte no início. É isso aqui, ó. É por isso que ele fala pirâmide. Os primeiros estão lá no bico, ó. E o pessoal que está entrando, o que entra por último ainda está entrando em porcentagem para o que está lá em cima. Então quem está lá em cima ganha muito. Quem vai estar vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. E quem está entrando? Ele precisa vender e para poder começar a ganhar dos outros. E vem. Aí, qual que é o problema? Não se mantém. Uma hora a corda arrebenta. Quando? Quando aqueles que entraram não conseguem receber mais, porque não existe mais adesão. Já entenderam que é um golpe. Aí tem uns endemoniados que falam assim, Eliezer, então a chave é assim que começar a entrar logo. Ah, isso, pega a mão do capeta e vai passear, vocês dois. Vai andar com o pai da mentira, porque, enfim. Não, irmão. Não. Se você recebe uma proposta, você é inteligente, você analisa, você não é um aventureiro, você tem que entender, você está sendo chamado, não é para participar, você está sendo chamado para botar dinheiro no negócio para receber depois. É o que eu falo, irmão. Alguém te chama, fala, você tem quanto? 10 mil? Põe 10 mil, que o mês que vem você toma 15 de volta. Acho que nem na Argentina, com aquela inflação desengambelada lá. Não, mas funciona, porque o fulano fez. Então, é o tal do pega-trouxa. Funciona mesmo no começo. Até você colocar tudo que você tem, até você vender a casa e botar tudo. A corda arrebenta, você fica no prejuízo. Onde eu quero chegar? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo isso porque muitos já me disseram, pastor, Deus falou comigo. Eu vendi minha casa e botei tudo lá. É a prosperidade que Deus tinha para mim. Sério? Então eu não sei, você está ouvindo outro pastor, não sou eu não. Porque não é o que eu prego. Não é o que eu ensino. E eu sei que no começo vai dar certo. Eu até poderia falar, não, vai lá, eu sei que vai dar certo. Vai lá, mãe, não esquece da oferta, hein? Dá uma oferta gorda, hein? Ó, o dízimo, hein? Eu tenho juízo, irmão. Eu sei para quem que eu vou prestar conta. Eu me lembro na época do Telex Free. Essas pirâmides vêm atrás dessas igrejas igual a nossa, que são organizadas. As nossas igrejas, Amor e Cuidados, estão em células, pequenos grupos. Você tem líderes, supervisores. É uma mão cheia. Eles chegam, mas eu vou prestar conta se eu ver e não fazer nada. Eu já fui ameaçado. Eu já fui ameaçado por outras. E uma vez eu falei de púlpito e eu dei o nome da empresa. Um advogado lá de Brasília ligou e estava me processando. Fui ameaçado, irmão. Eu fui ameaçado. Você não sabe o que é isso. Porque eu estava alertando a igreja. E quem sou eu na fila do pão perto desses milionários? Eu vou te meter um processo, eu vou acabar com a tua igreja. Eu vou abrir um processo em cada comarca, em cada estado. Você não vai ter dinheiro nem para viajar, para poder cumprir as agendas. Porque eu falei algo que eu estou falando agora.
dizendo para o povo: não caia nessas armadilhas. Não é Deus falando. Sabe por que é difícil? Porque na maioria delas tem muitos pastores vendendo a ideia. Tem muitos pastores que impulsionaram tais pirâmides. Do púlpito falavam para a igreja. Eu fico imaginando a cara desse pastor, olhando para aquele irmãozinho que a única coisa que ele tinha na vida era uma casa, e vendeu e jogou. Como é que ele consegue no púlpito pregar, vendo que aquele irmãozinho perdeu tudo? Quem sabe há alguém aqui que tem dinheiro perdido da época do Telex Free. E naquela época a gente estava no Viver Event, Eliezer. No púlpito eu falei, falando aberto, rasgado. Estava no ápice. Mas eu falei rasgado, irmão, uma ousadia, uma coragem que não era minha. E eu falei assim: se você está ganhando dinheiro com esse Telex Free, se você não sabia, agora você está sabendo. Você está proibido de colocar 1 centavo de oferta ou do dízimo desse dinheiro nesse altar. Porque esse dinheiro teu é maldito. Porque você está tendo um lucro em cima do prejuízo que alguém vai ter amanhã. Não tem a bênção de Deus. Não quero esse dinheiro no altar. Esse dinheiro é maldito. Eu terminei aquele sermão, caí atrás da coxia, e eu chorava, irmão. Porque sabe aquelas coragens emprestadas que o Espírito te dá para aquele momento? É o Elias no Monte Carmelo. A hora que aquela coragem emprestada, o Espírito leva, eu não tinha força para levantar. É aquela hora que eu fico assim: por que eu fui falar? Por que eu fiz isso? Chegou um irmão, me abraçou, chorando, disse: obrigado por ter sido boca de Deus. Eu estava botando o dinheiro da minha casa essa semana, mas eu vou te obedecer, eu vou obedecer a voz do Senhor, pastor. Eu não vou fazer isso, obrigado. Naquela semana, a justiça bloqueou o Telex Free, e bloqueado está até hoje, até onde eu sei. A voz de Deus não vem deixar teu coração quentinho, vem te dar direcionamento para passos firmes. Em momentos de angústia, Ele deixa teu coração aquecido, porque Ele é um Pai que te abraça. Mas quando você precisa de conselhos e orientações, se prepare para ouvir. Vá e se prepare para ouvir. Sai fora. Faz sentido isso? E por fim, a voz de Deus, ela te traz convicção, nunca condenação. E a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Diga: guardar. Deixa eu te explicar o que é convicção e o que é condenação. Convicção é Deus quem te dá. Quando Deus te convence, você diz: eu pequei. Quando Satanás se manifesta, ele condena, ele diz: você pecou. A voz de Deus, você diz: pequei. A voz do diabo: você pecou. Às vezes estamos emprestando a nossa boca, não para o Espírito Santo, mas para uma influência do inimigo, para gerar acusação na vida do irmão, da irmã. Às vezes por uma motivação que você acha válida, o zelo. Não. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Não é Ele que se apresenta como Pai? Sim ou não? Um pai não desiste do filho. Mas ele não arrumou a cama de novo. Mas eu vou falar de novo. A conversa do pai com o filho, ele vai
ser direcionado de acordo com a maturidade do filho. Não adianta você chegar para ele e falar sobre coisas de adulto e do que você está falando, porque lá, se ele não tem entendimento, não tem. Você tem que descer na altura que ele está e conversar com ele para que ele entenda. Não adianta você falar para as meninas: para de chorar que é manha, você não está com cólica, não adianta, ela não entende. Você tem que descer na altura dela para falar o coração dela. Mas conforme ele amadurece, você também o impulsiona até ele chegar na fase de adulto, e onde vocês terão conversas maravilhosas. A minha melhor fase com meu pai tem sido agora, adultos. Altos papos, como é gostoso poder sentar, conversar, explicar, é maravilhoso. Essa é a melhor fase. A palavra do teu pai não é de acusação, é de convicção. Mas como é que ele... Mas então, pastor, Paulo disse o seguinte: o amor de Deus me constrange. Se você está aqui pela primeira vez, só para deixar claro, não é você fazer o que quiser que Deus vai te aceitar tudo de errado que você fizer, porque Ele é amor. Não é isso. Ele não quebra princípios. Eu falei no comecinho da bênção. Mas se por acaso você errar, Ele não tem um raio na mão para mandar na tua cabeça. Ele tem braços estendidos para dizer: eu ainda estou aqui, só esperando você correr para os meus braços. O amor me constrange. É o pródigo que diz: pequei contra ti, pequei contra os céus. O pai botou um anel no dedo dele, uma capa, porque ali era o lugar dele. Ouvir a voz de Deus não é uma questão técnica, é uma questão de relacionamento. Talvez você não consiga interagir porque ainda faz a associação de um pai severo demais, de um Deus severo demais. Ele é justo, sim, mas é um Deus que te ama e só quer te tomar nos braços dele. Ouça a voz dele.